Será que o Parque Nacional de Brasília continua queimando? Desde segunda-feira o fogo está cortando por lá, cantando e pegando o que vem pela frente. Os brigadistas trabalham exaustivamente para controlar a expansão das chamas. As causas ainda não foram identificadas. Agora o importante é cessar o fogo, né? A força-tarefa é grande. A gente fala agora com a Maíra Guedes para saber a situação por lá. Maíra, a floresta continua sangrando, amiga. Tá difícil desde segunda-feira. O ar tá mais pesado e a floresta reclamando que precisa parar de queimar, né? Bom dia para você. É um reflexo, né, dessa época do ano, né, Neila? A gente acompanha essas queimadas, infelizmente, mas a boa notícia é que o combate está sendo feito. Ainda não foi extinto, tá? Existem alguns focos, mas é uma situação que está mais controlada. É um trabalho muito intenso do Corpo de Bombeiros, há também o pessoal do ICMBio, há muita gente envolvida para evitar que essa área queimada seja ainda maior. Nós estamos, inclusive, aqui no Parque Nacional de Brasília. Agora há pouco, antes da gente entrar ao vivo, o helicóptero do Corpo de Bombeiros estava sobrevoando aqui o Parque Nacional. A gente não tem como mostrar agora porque ele já passou aqui, mas a gente sabe também que o nosso helicóptero também está sobrevoando, inclusive mostrando imagens agora aí para vocês, porque esse sobrevoo é justamente uma análise dessa área queimada, dessa área que está sendo combatida e que também está sendo monitorada pelo Corpo de Bombeiros desde segunda-feira. Estamos hoje no 5º dia de incêndio aqui no Parque Nacional de Brasília e para entender um pouquinho que incêndio é esse, o que está sendo controlado, por que ainda não foi extinto e como que o trabalho tem sido realizado, a gente vai conversar agora com o Tenente Mauro Coimbra, que está aqui com a gente ao vivo. Tenente, muito obrigada pela sua participação. A gente está acompanhando de perto esse trabalho de vocês, são muitos militares, são muitas viaturas. Como é que está a situação nesse momento? Bom dia. Bom dia. No momento nós estamos numa fase de controle do incêndio. O incêndio no momento está controlado, porém nós estamos na fase de rescaldo. Quer dizer o quê? Nós estamos monitorando as áreas queimadas, alguns focos de incêndio que ainda tem no parque, né? Principalmente focos em locais com incêndio subterrâneo, que é um incêndio de extrema dificuldade de combate, que é um incêndio que acontece por dentro do solo. É necessário fazer um encharque desse solo com água, né? Então, assim, é propagação lenta esse incêndio, porém é um combate mais difícil. Então, essa fase de rescaldo vai permanecer, né? Nós estamos aqui com em torno de 80 pessoas trabalhando nessa fase, né? Entre o ICMBio e o Corpo Bombeiro trabalhando em conjunto, né? Para fazer esse combate. E estamos muito atentos, principalmente devido ao horário do dia, né? À medida que o dia vai passando, a temperatura vai aumentando, a umidade do ar vai baixando, os ventos vão aumentando também, então há um risco de reignição também. Então nós estamos muito atentos para poder combater o foco que surgir ao longo do dia também. Então temos essa expectativa que continuar controlando esse foco durante o dia de hoje. Agora, o senhor falou duas questões importantes, né? A questão do incêndio subterrâneo. Isso é uma característica de quando o incêndio, ele realmente foi um incêndio grande que acabou atingindo uma camada que vai além ali do que a gente vê que está abaixo e é um incêndio mais difícil de combater. E um outro ponto, estamos na época da seca, a gente tem ventos, a gente tem um tempo realmente com temperaturas elevadas, umidade relativa baixa. Uma simples faísca que é levada por um vento, por exemplo, já pode provocar em outro espaço. Eu queria que o senhor esclarecesse esses dois pontos para a gente. Sim, o incêndio subterrâneo ele acontece devido à característica do local. Geralmente são áreas que eram brejadas, que foram secas, né? A água do brejo secou, então ficou aquela camada densa de matéria orgânica no solo. Então são essas áreas que acontece o incêndio subterrâneo. E com relação as dicas de prevenção, a gente pede que a população realmente tenha cuidado, né? Não utilize fogo para poder fazer limpeza de lote, limpeza de vegetação nessa época do ano, né? Porque uma simples fagulha pode sair daquele local e ir para uma área de mata e se perde o controle e ocasionando muitas vezes um incêndio como esse. Perfeito. Hoje vocês estão nessa força-tarefa, continuam aqui no Parque Nacional? Isso, continuaremos aqui enquanto houver foco, nós estaremos aqui na vigilância e no combate ao incêndio.
E olha só, obrigada, viu, Tenente, pelas informações. Agora a gente vai para uma outra questão, que é a questão ambiental, viu, Neila? A gente está aqui com a Juliana de Barros, ela que é a chefe do Parque Nacional. Juliana, obrigada pela participação. A gente tem um parque aí com mais de 40 mil hectares, 3 mil já foram queimados essa semana. É considerado uma área que a gente assusta mais ainda, pequena ou dentro do que vocês esperam para essa época do ano? Sim, a gente está no período de umidade relativa do ar baixa e temperatura alta. Então, a gente ter queimado, né, cerca de 3 mil hectares em um parque de 42 mil hectares e em 5 dias não é um incêndio tão agressivo assim. E a gente tem ainda, dentro dessas áreas de 3 mil hectares, áreas que foram preservadas porque a gente fez o manejo do fogo integrado, onde a gente faz as queimas prescritas, que a gente simula fogos naturais que ocorrem no cerrado. Então, essas áreas serviram de refúgio para a fauna. E, além disso, também áreas já regeneradas para poder apoiar a regeneração das áreas já queimadas. Perfeito. Agora a senhora tocou num ponto importante. Quando a gente pensa na área queimada, a gente imagina nos animais que vivem ali. Como é que está a situação desses animais? Eles acabam se refugiando de acordo com esse preventivo que vocês fizeram? Ou a gente já tem o relato, por exemplo, de animais que morreram por causa do incêndio? A gente não tem relato de morte de nenhum mamífero. Obviamente, algum réptil, uma cobra, deve ter ficado para trás, né, durante o incêndio. Mas grandes mamíferos a gente não teve nenhum relato. A gente, né, viu um vídeo de um lobo que estava numa área queimada e mostra que ele estava ali caçando, vendo os ratos que provavelmente estavam fugindo do incêndio. Então ele estava por ali caçando, que é um comportamento normal de lobos durante queimadas e incêndios. Excelente. Muito obrigada pelas informações. Eu gostaria também de ressaltar o trabalho dos brigadistas florestais, do ICMBio, junto com o Corpo de Bombeiros, que vem fazendo um trabalho brilhante, são guerreiros, e a gente logo vai soltar imagens do trabalho deles e a gente vai compartilhar com vocês. Excelente, a gente aguarda ansiosamente, né, Neila, essas imagens para que a gente possa continuar acompanhando de perto esse incêndio que certamente vai ser controlado quanto antes, pelo menos essa é a nossa torcida.